Então, tem a história do André e do João, né? Dois amigos de infância costumavam sentar à beira de um lago para bater papo, conversar sobre como foi o dia, compartilhar suas experiências. Moravam numa cidade muito agradável no interior e o João sempre se mostrou agradecido por estar naquele ambiente, por estar vivendo aqueles momentos naquele lugar com o André. Porém o André queria voar voos mais altos, né? Queria viver outras experiências, né? Queria mais intensidade nas coisas em que fazia, e por isso se mudou, foi para a cidade, foi estudar e estudou, se formou, se casou, constituiu família e, como é que eu vou dizer, foi muito bem sucedido em tudo que fez, né? Foi um excelente profissional naquilo que estudou, ganhou dinheiro, criou seus filhos, e quando ficou mais de idade, na época de aposentar, já estava cansado, cansado fisicamente, cansado da agitação da cidade, cansado das cobranças, cansado da violência da cidade, cansado de um monte de coisas. Então ele resolveu voltar para sua cidade, o lugar de onde ele veio, e assim fez, pegou sua esposa e voltou para a cidade que é a mesma cidade do João. Chegando lá, ele encontrou o João no mesmo lugar, sentado à beira do mesmo rio, do mesmo lago, daquele mesmo ambiente, né? Eu estou tentando com as minhas palavras reproduzir esse lugar agradável onde acontece a história do João e do André, mas você pode traduzir como qualquer lugar agradável ao qual você conheça, que você tenha vivido e que você passou por experiências relaxantes e confortáveis, né? Enfim, quando o André encontrou com o João, foi um encontro alegre. Eles trocaram as ideias que anteriormente, quando crianças, trocavam, mas agora tinha uma história da vida para contar, e o João contou sua história, dizendo: olha, eu fiquei por aqui, eu trabalhei, eu me casei, eu constituí família, e foi uma vida muito boa, muito agradável. E o André, nossa, o André tinha muita história para contar, da faculdade, dos lugares por onde passou, das coisas que viu e viveu, dos trabalhos que realizou, da intensidade com que viveu, do dinheiro que ganhou e, nossa, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver na cidade grande, né? Pois bem, e aí o João falou: mas o que te trouxe de volta? Ele falou: pois rapaz, eu tô ficando velho e tô cansado de tudo, cansado da agitação, cansado da correria, tô com o corpo cansado. Então eu achei melhor voltar para cá, para poder sentar na beira do lago e dar uma relaxada e, enfim, né? Acho que no fundo o que eu queria mesmo é estar aqui o tempo todo. Então o João perguntou, com a curiosidade que lhe era cabida, né? Olhou para ele, pensou e perguntou: rapaz, mas se você, no final das contas, queria paz, sossego, tranquilidade, por que você foi embora? Por que você foi? E o André, né? É verdade, né? Para que eu fui, né?
Essa história não tem certo e errado. Não tem o João fez o certo e o André não, ou vice-versa. O que tem são decisões diferentes, são vidas diferentes, são experiências diferentes. Mas ouvindo essas histórias, eu fico me perguntando por que tomamos as decisões que tomamos, por que vivemos como vivemos, por que escolhemos e depois mudamos de opinião sobre as escolhas que fazemos, o que nos é dado, né, ao longo da vida para que a gente possa, então, enfim, escolher as escolhas que escolhemos. E, nossa, você vai me perguntar, e aí, Hugo, então quem estava certo, o João ou o André? Eu não sei, não faço a menor ideia. O que eu convido você a pensar, né? Porque queria que você recomeçasse a pensar essas coisas, a refletir, né? A se visitar, para que em tudo o que você for fazer, seja como o João, seja como o André, que você seja intenso, que você seja completo. Se é para viver uma vida, vamos viver uma vida que vale a pena, vamos viver uma vida que ama com um amor intenso, vamos viver uma vida que compartilha com as categorias do amor, com as categorias do perdão. Vamos escolher fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para a gente. Se é para chegar no final da vida e sentar na beira de um rio, de um lago, e pensar sobre o que viveu, vamos pensar com alegria, chegando à conclusão de que nós fizemos o melhor que nós conseguimos fazer. E aí, nossa, se você nunca pensou nessas coisas, ainda está em tempo. Sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de fazer as escolhas certas, sempre há tempo de voltar para o caminho, para o destino que nós como humanidade fomos designados, que é para sermos humanos, não é verdade? Então, assim, o meu conselho, se é que eu posso te oferecer, mas o meu convite à reflexão é que nós possamos olhar para a vida com esse olhar, e que a gente, seja João ou seja André, chegue ao fim da vida com a consciência limpa e o coração tranquilo de que fizemos o melhor que nós conseguimos. Tá bom? Um forte abraço, obrigado por você estar aqui comigo, a gente vai se falando, valeu, um abraço.